A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Lenilson e nós estamos aqui diretamente do nosso estúdio EBD para poder transmitir mais uma das nossas lições da nossa escola bíblica dominical, que tem como tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao aquebrantamento e ao poder de Deus. Meus amados irmãos, nós estamos com a lição maravilhosa, lição do primeiro trimestre de 2023. A lição ela está extraordinária, nós temos uma sequência didática abençoada, nós temos um plano de aula extraordinário, nós temos um tema Aviva a tua obra, nós temos falado de vários assuntos, são 6 assuntos, e eu quero agradecer a Deus pela quinta lição ininterrupta que nós estamos conseguindo gravar sem interferência. Deus abençoe você que tem orado por mim, Deus abençoe você que tem acompanhado os vídeos, Deus abençoe. Quero deixar um abraço todo especial aqui a todos os professores da Escola Bíblica Dominical aqui do Campo Ceasa, e em especial um abraço ao meu pastor presidente, pastor José Carlos. Deus abençoe sua vida. Quero também deixar um abraço aqui ao pastor, escritor dessa lição, pastor Elinaldo Renovato, um professor, um mestre, viu? Nós estamos aqui nos alimentando de um conteúdo extremamente abençoado. Deus abençoe a vida do professor. Vamos lá. Nós estamos com a proposta de estudo para hoje, irmãos, que é Estevão, mártir e avivado. Nós iremos aprender um pouco sobre quem foi Estevão, sobre as suas características e comentar sobre estes assuntos aqui de maneira especial. O objetivo da nossa lição é apresentar a vida de Estevão, destacando o seu testemunho pessoal. O segundo objetivo é mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. E o terceiro objetivo é conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, é a nossa proposta para hoje. A leitura bíblica em classe está sugerida pela lição em Atos capítulo 6, do versículo 8 ao 10, e do capítulo 7, do versículo 54 ao 60. Então nós estamos aí com essa proposta para a gente poder discorrer sobre essa lição. Então, quero convidar você para acompanhar através da sua Bíblia Sagrada e você assim possa ser mais edificado, para que você possa comparar aí com o que nós estamos falando aqui. Eu estou um pouquinho rouco, como eu falei, estou cansado. Os trabalhos da semana às vezes nos desgastam um pouco, mas nós estamos aqui. Vamos lá. Vamos então adentrar na nossa lição. Vamos lá? Introdução da nossa lição. O assunto desta lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé, como um dos 7 homens que integram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga. Estevão era cheio de fé e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Devido à sua atuação como um autêntico evangelista na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa da sua perseverança ao Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi o servo fiel até a morte e recebera a coroa da vida. Se nós formos parar aqui, irmãos, para poder meditar, pensar um pouquinho, o nome Estevão, na língua matriz das Escrituras Sagradas, na língua matriz do povo judeu, significa coroa. Logo, coroa, a gente remete a nosso pensamento, nos reporta lá para os textos bíblicos. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. E o Senhor Jesus, falando às 7 igrejas da Ásia Menor, ele diz o quê? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então Estevão, ele já traz na sua vida, no seu nome,
essa responsabilidade, esse memorial, podendo assim dizer, no seu nome como coroa. Vamos lá. Quando nós falamos também de Estevão, nós devemos ter em mente algumas coisas aqui que o tópico, podendo assim falar, tópico por tópico, nós iremos discorrer, iremos perceber as características marcantes que Estevão tinha. Vamos lá. O texto do primeiro tópico diz o seguinte: o testemunho de Estevão. Tópico 1. Estevão usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Claramente o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão, cheio de fé e do poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6:8. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Levantaram-se alguns da sinagoga, chamados de libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Nos dias de hoje, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheio de fé e de sabedoria. Cheio de fé e de sabedoria. Olha que coisa interessante, né? Aí é onde cabe assim uma reflexão nossa, um comentário, porque é necessário a gente poder dar algumas pinceladas ou dar alguns destaques aqui. O Estevão, irmãos, ele não foi levantado simplesmente porque ele quis ser levantado. Havia uma necessidade dentro da igreja. E essa necessidade nós podemos chamar ela de necessidade de ordem social. Porque a igreja crescia, e nós até falamos sobre essa questão de igreja que cresce, igreja grande, problema grande, igreja pequena, problema pequeno. Então era esse o problema, a igreja estava crescendo e os problemas estavam aparecendo. E diante dos problemas havia uma questão que as mulheres, as viúvas dos estrangeiros e os órfãos estavam sendo desprezados. E os discípulos, com esse desafio dentro da igreja, com esse problema, resolveram então, em comum acordo, a separar homens, diáconos. E essa é uma palavra clara que a gente precisa ter o entendimento, a compreensão do que quer dizer. Diácono significa ministério, diaconato significa ministério, diácono significa servo. Então é alguém que foi chamado para servir. Servir a quem? Aos órfãos e às viúvas. E nada melhor do que um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. E essas características, esses pontos positivos, essas qualidades foram encontradas ali em Estevão e em mais 6, entre eles Filipe, que mais à frente nós iremos estudar sobre isso. Só que o escritor Lucas ele faz menção desse Estevão como um homem cheio de fé e do Espírito. Isso foi um fator principal, predominante para que ele se destacasse, ele se tornasse o homem que se tornou. E apesar da Bíblia Sagrada ter dado apenas 2 capítulos, ou seja, o livro de Atos ter separado 2 capítulos para a história de Estevão, nós temos um recurso espiritual extraordinário, porque de fato ele reunia as características necessárias e que nos indica, nos aponta também características que nós precisamos encontrar em pessoas para este serviço. Nós podemos destacar aqui que os inimigos, quando viram essas qualidades em Estevão, também se opuseram a ele. E a oposição que o Estevão encontrou não foi uma oposição nova. Por exemplo mesmo, o próprio Lucas, lá no capítulo 4 do livro de Atos, deixou bem claro que o Senhor Jesus, ele foi expulso da sinagoga, ele também
foi expulso da cidade de Nazaré, da sua terra de origem, assim, não vou dizer assim terra de origem, mas a sua terra aonde o recebeu e ele foi criado. Se você for olhar ali no livro de Atos dos Apóstolos, o texto vai dizer assim, ó, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 4, versículo 16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. O que foi que ele leu? Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías e quando abriu o livro achou escrito. Olha o que foi que Jesus leu. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus termina de fazer essa leitura, pega o livro e entrega ao chefe da sinagoga. Jesus ele disse, hoje se cumpriu essa promessa diante dos vossos olhos. O que foi que aconteceu? Os homens ali da sinagoga, as pessoas da sinagoga achavam tão ridículo aquilo que Jesus falou, tão incabível, tão intolerante, que expulsou Jesus da sinagoga, expulsou Jesus da cidade, levaram Jesus ao cume do monte para precipitá-lo abaixo, para matar o Senhor Jesus. Jesus não morreu ali, eu vou ler para você aqui o texto, como está escrito. E todos, versículo 28 do livro de Atos, capítulo 4. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, encheram-se de ira, levantando-se e o expulsaram primeiro da cidade e levaram até o cume do monte em que estava a cidade deles, edificada, para dali precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Então Jesus não morreu porque não era o momento. Não era o momento. Mas aqui no caso de Estevão, pessoas das sinagogas, homens que possivelmente conheciam as Escrituras, mas eram incapazes de combater contra Estevão, de persuadir, de distorcer, de refutá-lo, eles, tomados de uma grande inveja, emplacam uma grande perseguição contra Estevão. Não é isso? Então, eu quero também destacar aqui um assunto muito interessante, que ser diácono aqui não é somente ter um bom discurso, ser diácono aqui é ser isso aqui, como o escritor destacou, cheio de fé e do Espírito. Então, o apóstolo Paulo fala sobre como deve ser escolhido o diácono. Ele diz o seguinte, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, os diáconos sejam marido de uma mulher, governem bem os seus filhos, e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa reputação e muita confiança na fé em Cristo Jesus. Nós estamos em aula, viu? Se essa aula tem sido uma bênção para você, compartilhe, deixe o seu likezinho aí, seu comentário, se inscreva no canal e divulgue em nome de Jesus Cristo. Ponto de número 2 de nossa lição. Uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e o espírito que falava, usaram o suborno para aliciar homens ímpios, a fim de acusá-los com mentiras. Esses adversários levaram falsas testemunhas que acusaram de blasfemar contra Moisés, contra Deus. Atos 6:9. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levarem-no violentamente ao Sinédrio. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto com o rosto de um anjo. Atos 6:15. Que Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo. Veja só, Estevão sendo perseguido, Estevão sendo injustiçado, Estevão sendo acusado e condenado de maneira injusta, através de falsas testemunhas, de homens aliciados, em um tribunal onde nem sequer direito de defesa tinha.
E aqui a gente vê o que é que Jesus fala ali. O Evangelho de Lucas é um evangelho cheio de detalhes, né, irmãos? E você vê que Jesus, ele, através do Evangelho de Lucas, é o capítulo de número 12. É o capítulo 12, se não me falha a memória. Olha o que está escrito aqui. Lucas capítulo 12, o Senhor Jesus, ele deixa claro essas questões aí, que a gente precisa estar consciente. Lucas 12, versículo 11 e 12. Olha o que diz aqui, ó. 11 e 12. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados, às potestades, não estejais solícito do que haver de responder, nem do que haver de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convém falar. Então, assim, quando o Estevão estava sofrendo aquela injustiça toda, quem estava do lado dele era exatamente aquele que os próprios discípulos ou os apóstolos tinham identificado que era com Estevão, cheio de fé e do Espírito. O Espírito de Deus estava com Estevão e ele falava com muita ousadia. Ele era um homem irresistível, ele era um homem eloquente, ele tinha uma capacidade muito forte para falar da sua fé, defender. Era um verdadeiro apologeta. Ele defendia o que ele acreditava. Então, diante de toda essa irresistência, o único meio que eles encontraram para parar Filipe foi arrumando subterfúgio, acusando, subornando, levando Estevão a um tribunal muito injusto e condenando à morte, a um lixamento. Foi tão injusto que Estevão foi lixado. O que aconteceu com Estevão foi exatamente isso, sem tirar e nem pôr. Ele foi lixado publicamente através de acusações mentirosas. Vamos lá. Então, a fúria dos acusadores. Após ponto de número 3. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Atos 7,51. Em suma, denunciou as suas traições, homicídios contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera ali no coração. Uma das características marcantes de uma pessoa cheia do Espírito Santo, nós conseguimos ver aqui na vida de Estevão. Um homem cheio do Espírito Santo não é aquele homem que traz somente aquela massagem que massageia o ego. Nós hoje estamos vivendo um momento em que estamos sendo alimentados por discursos antropocêntricos, discursos em que o homem tem que estar no centro, discurso em que o Cristo é falado apenas para massagear o ego. E o Estevão, ele poderia também usar desse subterfúgio, ele poderia também usar dessa técnica, ele poderia falar, como ele estava dissertando sobre a história de Israel, ele poderia falar somente das virtudes de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos patriarcas, dos reis, dos monarcas, como também, como ele falou dos profetas. Mas quando ele chegou em Jesus, ele expôs o verdadeiro propósito, sentimento, e acusou aqueles homens ali. E Estevão, ele, como o escritor aqui bem destacou na nossa lição, né? Estevão mudou o foco em plena sua dissertação. Ele agora traz no seu discurso, ele começa agora a expor a maldade, a malignidade, a intenção daqueles acusadores. Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então ele está dizendo aqui, assim como seus pais mataram os profetas,
assim como os vossos pais eles são assassinos, assim como vossos pais já traz sobre vocês, sobre eles a culpa de derramamento de sangue inocente, assim como os vossos pais, eles são assassinos de profetas, são duros para ouvir a orientação do Espírito Santo, vocês são igualzinhos, vocês são semelhantes. Irmãos, aí foi que quando Estevão ele expõe a verdadeira intenção deles ali, que era de matá-lo. Aí Estevão eles deram a martelada, o veredito da morte de Estevão. Eles colocaram a mão no ouvido e começaram a gritar. Essa expressão, colocar a mão no ouvido, para um homem judeu, significava que ele não estava disposto a receber aquela blasfêmia. Então eles tinham o Estevão ali como um blasfemo, apesar de outras acusações, né? Que eles acusavam Estevão de querer destruir o templo, mudar as leis através dos ensinos de Jesus. Então praticamente foi as mesmas acusações que Jesus recebeu, né? Que culminou na morte de Estevão. Vamos lá, o tópico de número 2, nós iremos falar mais sobre isso. Preciosa morte de Estevão. Vamos lá. Ponto de número 1. Cheio do Espírito Santo, após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Que visão gloriosa, uma visão espiritual avivada, contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Vamos lá, olha que maravilha. Estevão ele estava sendo acusado, os seus adversários com pedras nas mãos, e ele, sabendo que a morte era certa, diante de tamanha injustiça, ele entra em um estado de êxtase espiritual. E êxtase aqui tem que deixar bem claro que é uma alegria, é o pico, é o pico mais alto de um momento de alegria. Ele entra em um momento de êxtase, estado de alegria incomum, em um estado de alegria fora do normal. As pessoas ali com pedras, seus acusadores com pedras para dar cabo da sua vida, e ele olhando para os céus e contemplando Jesus assentado à direita de Deus, o seu Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Vamos lá. Ponto de número 2, a violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e Jesus nos céus. Com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade e o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo, Atos 7,58. E levaram-no com violência para fora da cidade, para ali fazê-lo o primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. Olha que coisa interessante. Alguns estudiosos chegam a dizer que o apóstolo Paulo, ele foi extremamente tocado pelo ato de bravura, de fé, de coragem, de apologia do Estevão. O Estevão, ele se mostrou como uma pessoa intrépida, irresistível. E Paulo, naquele momento, como o escritor vai dizer aqui, um jovem que estava assistindo a tudo aquilo ali, aquele apedrejamento, aquelas acusações, aquelas mentiras. Paulo, ele assiste aquilo ali e alguém vai dizer que o ministério de Paulo foi marcado muito por aquilo ali.
Porque a gente vê na vida do apóstolo Paulo que ele era um homem que ele tinha a carta das autoridades, das regiões por onde ele passava, para poder perseguir os cristãos. E Paulo estava incluído entre os perseguidores aqui. Ele só não esperava ver e ouvir uma tamanha expressão de fé como essa. E o diácono Estevão aqui, nesse estado de êxtase, ele vê os céus abertos. Ele vê os céus abertos, ele fala que está vendo os céus abertos, ele declara que está vendo, ele está vendo o Senhor Jesus à direita de Deus o aguardando. E lá na frente, o próprio apóstolo Paulo, ele vai também ver os céus abertos. Mas não para ouvir da boca de Estevão o que ele estava vendo. Mas aqui, quando o Senhor Jesus aparece para Paulo, foi para falar com Paulo: Paulo, por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Então, daquele momento em diante, daquela visão que Paulo teve do Senhor aparecendo, deixando ele incapaz até de prosseguir a viagem pelo seu estado físico, porque ele ficou cego, ele escuta a voz também. Então, irmãos, a gente tem que entender isso aqui, que o Estevão, ele nos demonstra a ser, ele nos ensina que nós devemos ser pessoas de fé, pessoas de coragem, pessoas de responsabilidade, intrépido, convicto de nossa crença, de nossa fé, de nosso serviço. Um diácono, né? Um diácono. Vamos lá. O ponto de número 2. A violência dos acusadores. Seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão. Eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e Jesus nos céus. Com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade, apedrejaram perante o jovem chamado Saulo e levaram com violência para fora da cidade, para ali fazê-lo o primeiro mártir da igreja. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor da igreja. Está vendo? E ele via tudo isso. Ele via aquelas acusações, ele via aquelas injustiças. E deve-se destacar aqui que o apóstolo Paulo, ele não perseguia a igreja porque ele era uma pessoa maligna, ele era uma pessoa má. Ele defendia suas convicções, como Estevão também defendia dele. Paulo, ele vai dizer que ele era judeu de judeu, ele tinha dupla nacionalidade, ele era da tribo de Benjamim, ele foi criado aos pés de um dos maiores professores da época, aos pés de Gamaliel. Então ele defendia o que ele achava que era certo, ele só não sabia que ele estava do lado errado naquele momento. Mas Jesus, ele apareceu para ele quando, no caminho de Damasco, ele viu aquele clarão e aquela voz: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? Que o Senhor Jesus nos guarde e nos proteja dos perseguidores. Vamos lá. O perdão do martírio. Vamos tentar acelerar aqui um pouquinho para a gente não perder, não deixar o vídeo muito longo. Vamos lá. O ponto de número 3. O perdão do martírio. Naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos 7, 59 e 60. Que exemplo grandioso! Estevão ainda exclamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes impute este pecado. Cumpriu-se o que diz a palavra de Deus: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Um crente espiritual, mente avivado, não cultiva a vingança, nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar seus algozes. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado quando nós falamos sobre esse assunto, sobre esse tema, perdão. Porque, teoricamente,
teoricamente, falado, verbalizado, parece fácil, mas na vivência isso é mais complicado do que a gente pode imaginar, porque eu digo aqui, eu não sei se já falei em outras aulas, o inimigo levanta pessoas muitas vezes para nos oprimir, para nos machucar, porque ele sabe dessa capacidade que nós temos de guardar ódio, de guardar rancor dentro de nossos corações. Isso é muito interessante isso. E quando nós fazemos isso, o inimigo se vale, ele se vale de dois recursos imediatos. Primeiro, ele se vale da pessoa que está nos ofendendo e depois ele vai se valer do ódio que vai ficar dentro do nosso coração, do rancor, da mágoa, do sentimento, que a gente não vai, se a gente não pegar os princípios espirituais e lutar para que a gente possa conseguir liberar o perdão, a gente fica pessoas doentes, às vezes dentro da igreja, em nossa família, em nosso bairro, porque é isso que acontece. O diabo levanta pessoas para nos oprimir, para nos machucar, para nos ofender, o que aconteceu com Estevão aqui, às vezes para atentar contra a nossa vida, até para matar, mas o que acontece? Quando o inimigo às vezes até quando Deus não permite mais que essa pessoa continue te oprimindo, você agora tem que lutar contra você mesmo, que é contra o seu eu, é liberar o perdão. Muitas vezes, eu vou falar uma coisa aqui, existem pessoas que liberam o perdão só para atender o protocolo, mas não é bem assim não. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, se não me falha a memória, Jesus diz: quando estiveres orando, perdoai aqueles que te ofenderam. Então, não é um perdão somente para atender um protocolo, é um perdão para você se sentir liberto. E quando é que eu sei, pastor Lenilson, quando eu sei que eu consegui liberar o perdão? Não é porque você esqueceu da mágoa, não é porque você não lembra mais do ato danoso que fizeram contra você. Não é quando você esqueceu da calúnia, da mentira, da blasfêmia, das acusações, das blasfêmias que fizeram contra você. Não é isso não. Porque você não tem mal de Alzheimer, você não sofre de amnésia, nem de nós sofremos, mas você sabe que liberou o perdão para uma pessoa de coração quando você não sente mais ódio daquela pessoa, quando você se aproxima daquela pessoa e já não mais não tem mais aquele sentimento de vingança, de rancor, de ódio. Você já vê aquela pessoa como uma vítima também como você foi naquele momento. Entendeu? Então é assim. E o Senhor Jesus, ele fala muito forte sobre isso, ali na oração do Pai Nosso, ele diz: perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. Isso teoricamente, é muito fácil falar, mas na prática, isso é mais difícil do que nós conseguimos, do que podemos mensurar. Não dá para mensurar a dificuldade que é sobre isso, somente através dos ensinos de Jesus. E se você ora o Pai Nosso e pede para que o Senhor perdoe os seus pecados, como você tem perdoado aqueles que têm te ofendido, e você de fato e em verdade não conseguiu perdoar, você está em dificuldade com Deus, você está em conflito espiritual. Então é importante que entenda-se isso. Então, quando é que eu sei que liberei o perdão? É quando essa pessoa me machucou, me oprimiu, atentou contra a minha vida. Eu lembro disso, mas não lembro com ódio nem com sentimento de vingança. Porque toda ferida, depois de sarada, fica cicatriz. Você vai sempre ver a ferida, o local que foi ferido, mas você vai ver também que foi curado. Você não vai mais sentir dores, você não vai ficar com vontade de se vingar. O Senhor Jesus disse: perdoa os meus... Na oração que ele ensinou, a oração modelo: perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Então, se você não perdoa os seus devedores, os que te machucam, os que te ofendem, automaticamente você não consegue ter o perdão de Deus. Isso é espiritual. Então é uma luta. Então, quando você estiver orando, perdoai aqueles que têm te ofendido. Então você libera o perdão
cumprindo o protocolo, e depois você vai orar: Senhor, eu quero perdoar fulano, eu quero perdoar, ele me fez isso, mas eu perdoo ele, eu não aceito esse tipo de sentimento dentro de mim. E foi o que aprendemos com Estevão aqui. Um diácono avivado que mesmo na hora da morte ele faz uso das palavras semelhantes que Jesus fez: eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, não impute a eles este pecado, perdoa eles, que eles não estão sabendo o que estão fazendo, porque o que vale mais é a entrada no céu, o perdão do martírio. Isso nós aprendemos com Estevão. Então vamos partir então, meus irmãos, para o tópico de número 3, o avivamento no sofrimento. Vamos lá. Ponto de número 1, sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, há registros e informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica transmitida oralmente e registrada em alguns escritos diz que, com exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais, quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional? Que Deus nos guarde de trair o Salvador. O Senhor Jesus, ele disse o seguinte, comentário: aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. E precisamos estar muito conscientes acerca disso. Independente, mesmo que seja no momento da morte, isso é muito sério, isso aqui é muito sério mesmo. Nós não devemos servir a nosso Deus de brincadeira, não devemos ter ser dúbios, ser pessoas de caráter duplo. Devemos ser pessoas íntegras no que falamos, no que pensamos, no que sentimos. Onde Deus nos colocar, nós podemos ser fortes testemunhas dele, sendo pessoas conscientes. Ainda que venhamos sofrer sanções, venhamos sofrer acusações, venhamos sofrer discriminações, a Bíblia Sagrada vai dizer que se o Senhor Jesus disse, negarmos ao Senhor, Ele também vai nos negar. Então, aonde Ele nos colocou, Ele quer que sejamos testemunhas. Então, ali, naquela escola, seja testemunha do Senhor, naquela faculdade, seja testemunha do Senhor, naquele trabalho, seja uma testemunha do Senhor. Não traga vergonha ao Evangelho, não. Quantas pessoas eu já ouvi falar assim, se for para ser crente igual fulano, eu não quero ser. Mas já ouvi também pessoas dizer: o dia que eu ser crente, eu vou ser crente igual fulano. Aquele camarada ali de fato é crente. Então é isso que Jesus espera de nós, que nós venhamos dar testemunho. Mas não é fácil, tá bom? Não é fácil. Vamos lá. O avivamento e o sofrimento. Ponto de número 2, do tópico 3. O avivamento espiritual motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades, para o crente espiritualmente avivado. Quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força. Registro de Neemias 8:10. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas arguras pelas quais passa, ainda que seja pela morte. Você vai ver o Salmo 116, você vai ver uma citação muito interessante. Preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. O Senhor Jesus vai dizer que aquele que cuidar de tirar a vida de um servo de Deus está fazendo um favor para Deus, ou um culto para Deus. É muito interessante isso. Nós precisamos aprender a ser fiel ao nosso Deus. Tudo nessa vida aqui é passageiro, irmãos. Se for para sofrer, vamos sofrer na presença. Se for para morrer, vamos morrer na presença de Deus. Não abrir mão da nossa fé, da nossa convicção. E mesmo diante de situações, nós devemos ser
resilientes. A resiliência é a capacidade que uma pessoa adquire, seja da parte de Deus ou com méritos pessoais, de passar por momentos difíceis e não perder o seu foco, não perder o seu propósito, não ser uma pessoa oscilante. Então Estevão, um obreiro avivado, ele demonstrou isso diante da morte, diante de acusações, diante de pessoas malignas, influenciado por Satanás. Ele foi fiel ao seu propósito, às suas convicções, e aquilo que o escritor deixou claro aqui, que ele é, e declara sobre ele, que ele era cheio de fé e do Espírito Santo, nós conseguimos ver até o final, até quando ele está entregando a sua vida nas mãos do Senhor, quando ele está liberando o perdão, quando ele está pedindo para Deus perdoar aquelas pessoas que estavam fazendo aquela atrocidade, aquela malvadeza, aquela maldade com ele. Então, para concluir a nossa lição, está escrito assim, olha, diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça e força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da igreja antiga, não neguemos a Cristo. Não neguemos a Cristo. Irmãos, dá vontade de falar aqui muita coisa, porque Estevão de fato, são apenas 2 capítulos no livro de Atos dos Apóstolos, mas a riqueza espiritual que nós adquirimos, que nós recebemos quando paramos para meditar e examinar a vida desse herói da fé, é algo extraordinário. Nossas vidas precisam sim estar avivada na presença de Deus. Esse vídeo foi bênção para você, então compartilha ele aí, dá o seu joinha, seu ok. Nós estamos aqui para auxiliá-los, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero orar por você onde você estiver, tá bom? Antes de nós encerrarmos o nosso vídeo. Oremos. Você ora daí, eu oro daqui. Vamos lá. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso que estás nos céus, neste momento minhas orações são dirigidas a Ti, Senhor, pedindo socorro em favor, Senhor Deus, das nossas necessidades pessoais, que o Senhor possa visitar, Senhor Deus, meu irmão, e abençoe ele também, Senhor Deus, em direção, Senhor Deus, àqueles que estão passando por momentos difíceis, perseguições, humilhações, a sua igreja que nesse momento está sendo perseguida em torno deste mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, meu Deus. Nós estamos te aguardando e pedindo ao Senhor, nos ajude a suportar os dias que estão por vir. Abençoe tua igreja, os professores, os alunos, abençoa, Senhor, cada pessoa a qual esse vídeo chegar. Que o Senhor estenda suas mãos de misericórdia e nos abençoe. Abençoe a escola bíblica no Campo Ceasa e em todo o nosso país. Dê uma graça, Senhor Deus, para que possamos estar dia após dia aprendendo da tua palavra. Essa é a oração que faço e em nome do seu Filho Jesus, quem crê comigo diz amém.